Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho. Hoje no jejum semanal, eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus te guie através da sua divina luz para as realizações, para a vida. Você tem que viver, tem que desfrutar como a gente desfruta uma laranja, uma uva, uma maçã, a vida. Não é só olhar para a maçã, não é só ver os outros desfrutar, não é só observar ou imaginar como seria. Eu quero dizer para você que é vontade de Deus que você desfrute a vida. Por isso que Jesus Cristo falou: eu vim para que tenhais vida e a tenha em abundância. Paz e luz na tua vida. Paz e luz. A paz para você viver uma vida abundante. Porque quem tem fracassos constantes na vida não vive em paz. A paz quer dizer realização. A paz quer dizer harmonia. A paz quer dizer vida. E luz para você achar os seus objetivos, achar o teu caminho, ser feliz, que essa é a vontade de Deus. Eu quero mandar um abraço para todos vocês de perto e de longe, que gostam de mim, que ligam para mim. Muito obrigado. Se você ligou e eu não atendi, é porque eu estava na igreja, em alguma viagem missionária, no sertão, fazendo alguma coisa. Mas é um prazer atender todos vocês. Então, para vocês, paz e luz. Paz e luz para todos, de perto e de longe, né? Linda de Macau, tem Esmeralda, né? Tem Augusta, né? Da França. Temos aí Yolanda, Cacilda, Bianca, do Rio de Janeiro. Então, todos os lugares, a paz e a luz estejam na sua vida. Vem aí a campanha de final de ano e eu gostaria que você participasse desta campanha, tá bom? No final dessa palestra eu vou falar com você sobre essa campanha. Eu quero apenas ler em Marcos capítulo 5, versículo 25. É a mensagem de hoje para o teu coração. Marcos 5, 25 a 34. Ora, uma certa mulher que havia 12 anos que padecia de uma hemorragia, ou seja, ela vazava, ela vivia menstruada constantemente. E que tinha sofrido bastante, então a Bíblia é bem clara, versículo 26, e tinha sofrido bastante. Então ela sofreu bastante. E se você está sofrendo, está sangrando, Deus tem solução para você. Pastor, eu não estou sangrando pelo meu útero, eu estou sangrando pelo coração de sofrimento. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso vai parar de sangrar em nome de Jesus. E tendo ouvido falar a respeito de Jesus, veio por detrás dele, entre a multidão, e tocou-lhe o manto. Então aquela mulher, ela viu a grande multidão, mas ela não temeu a multidão. Não tema a multidão. A maioria das pessoas que existem no mundo, elas não querem o seu bem. Elas querem que você se lasque. É verdade. Quer que o circo pegue fogo. Algumas pessoas perguntam para você como é que vai. Para você contar penúria e ela fica, coitadinho, quando chega lá na frente, fulano se lascou, bem feito, bem feita, para elas aprender. Por isso não espere pena de ninguém, espere a misericórdia de Deus, porque é na misericórdia de Deus que vem o teu socorro, a tua solução. E ela não ficou esperando ter pena, as pessoas ter pena. Hoje o mundo está tão triste que se o cara cair no chão, a turma passa por cima
E nem socorrer quer socorrer para não se atrasar para o trabalho ou para alguma coisa. Então você não espere pena de ninguém não, porque o povo não está nem aí para você. Você espere a misericórdia de Deus, que não falha. Ele vai te salvar. E ela veio por detrás de Jesus. Ela fez um plano. Eu vou entrar na multidão caladinha. Porque segundo a lei mosaica, ela não poderia estar no meio das pessoas. Ela estava imunda. Então ela não podia estar no meio de tanta gente assim. Porque era proibido uma mulher que sangrava tocar nos homens. E quando ela tocava nos homens, os homens eram obrigados a tomar banho. E naquela época não era de costume os homens tomar banho. Não se gostava muito disso. Era na Europa inteira, na Ásia. Né? Tinha até casos que o rei não recebeu o cara porque o cara tomou um banho. Se acreditava que banho fazia mal. Entrava as doenças pelos poros. Bem, culturas à parte, ela sabia que perante a lei ela estava errada. Mas ela queria a bênção de Deus. Por isso que a Bíblia diz para a gente não ser certo demais. Porque se a gente for certo demais, certamente nos destruiremos a nós mesmos. Está escrito na Bíblia, né? No livro lá de Eclesiastes. Então a gente não pode ser certinho, 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 nos seus mínimos detalhes, não. Por isso que muita gente sofre, que eles fazem conta dos seus mínimos detalhes. E a gente não pode esquecer dos detalhes, mas também não podemos se prender a ele. E aí é onde está a questão da administração da sua vida. Aí eu não vou casar com ela porque ela tem uma estriazinha na coxa. Eu não vou casar com ele porque ele tem um dedo torto. Um dedo. Então, às vezes a pessoa se prende por coisinhas pequenas. Ficam doentes de tanta burocracia. Colocam tanta burocracia. Não, porque tem que ser assim, assado, cozinhado, tal, assim, não assim. E acaba não acontecendo nada, porque ela bota tanta regra e a vida não está nem aí para sua regra. A vida tem a regra dela. Então, ela olhou e viu a multidão, que era o grande empecilho. Qual é o empecilho que te impede? Enfrenta esse empecilho. E não espere fazer qualquer coisa, o mundo todo aplaudindo você. Ê, vou casar. Ê, vou ter filho. Ê, vou enricar. Ê. Não. Ao contrário, a multidão às vezes se coloca contra a pessoa. Eu vou para ali, a multidão. Opa. Vou para colar. Opa. Então não fique muito preocupada com a multidão, não. Você tem que se preocupar com o Senhor Jesus, em tocar Ele pela fé. Então, ela foi e tocou o manto de Jesus e foi curada. O seu sangue parou. Porque dizia no seu coração, tão somente se eu lhe tocar as vestes, ficarei curada. Ela alimentou isso no coração. Ela alimentou essa fé e gerou uma ação. Se ela ficasse dizendo, não, se Jesus Cristo passar por aqui, ficar em pé em cima de mim, botar a mão na minha cabeça, eu vou ser curada e tal. Né? Tem gente que é muito burocrática. Tem gente que é na fé, mas é burocrática demais. Para eu me casar, o anjo tem que descer com a bandeja de prata, com 2 colheres de ouro, não sei o que lá. Daí acaba não acontecendo nada. Porque ela bota muita fantasia no meio. Então, ela teve uma ação. A nossa fé, ela não anula a ação. A nossa fé, ela gera a ação. Ela gera a ação. Diga comigo, a minha fé gera atitudes. A minha fé gera ação. A minha fé não anula a ação. A minha fé gera. Você está entendendo o que eu estou falando? Aí eu tenho fé. Aí eu tenho fé. Eu não faço nada, nem me mexo. Nem olho para um lado, nem olho para o outro. Não. Isso não é fé. Ao contrário, porque a gente tem fé, a gente tem que olhar para um lado, tem que olhar para o outro, tem que observar e tem que procurar as oportunidades. Porque temos fé. A nossa fé, ela gera a ação. Ela disse, olha, eu vou lá, eu vou enfrentar essa multidão e eu vou tocar neste profeta. E ele vai me curar. Então ela foi, que ela podia levar uma surra, ou ser recriminada. Você, mulher, não pode estar no meio de homens. Você sangra e acabou tocando em nossas vestes.
Inclusive o profeta poderia reclamar e dizer, ó, você não pode tocar num profeta porque você está sangrando. E se você viver limitado pelo não pode dos outros, você vai viver derrotado. Você tem que viver por sua fé. Diga comigo, eu vou viver pela minha fé. A minha fé vai me salvar. E imediatamente a hemorragia dela se estancou e o sentiu no corpo está curado. Então o que você está alimentando? Está alimentando fé ou dúvida? Tem pessoas que têm problemas com isso. Porque o coração é negativo, tu vai se lascar, não vai dar certo. Olha, tu vai se ferrar na vida, olha, tal, olha, isso você tem que enfrentar e dizer, vai dar certo, eu vou conseguir, vai dar certo. Não deu, mas dá, a porta fechou, mas eu abro outra. Vou conseguir pensar positivo e alimentar como esta mulher alimentou no coração a fé. Respondeu-lhe os discípulos, e logo Jesus, percebendo que de si saíra poder, então há um poder, uma descarga elétrica de poder, virou-se no meio da multidão e perguntou, quem me tocou? Quem me tocou? Quem tocou minhas vestes? Parecia uma coisa de louco. Jesus Cristo parar, e quem me tocou? Uma multidão. Né? Imagina hoje um mega estado aqui, ele parar no meio da multidão, quem me tocou? Né? E uma multidão todas querendo tocar ele. E os discípulos disseram, Senhor, vês a multidão que te aperta e perguntas quem me tocou? Olha, tanta gente vai atrás de Jesus, mas só poucas pessoas conseguem, porque é necessário tocar em Jesus com fé. Ou você tem fé, ou não vence. Não, pastor, eu sou evangélico da igreja fulaninha de tal, do presidentinho fulano de tal, desde 1800 não. Aí a sua religião, a sua fé é aquela certeza que você tem no coração, que uma pessoa às vezes nem vai para a igreja e tem. Essa mulher não era discípula de Jesus. Essa mulher era da multidão, mas ela alimentou essa fé. A fé independe de religião. A fé é uma força que você tem dentro de você. É uma energia atômica que pode mudar a vida de um planeta. Jesus falou do poder dessa fé que pode transportar montes. Isso independente de Deus. A sua fé gera poder. A sua fé é poder dentro de você. E Jesus olhava ao redor para ver o que fizera isso. Então Jesus ficava olhando. E ela com medo. E ele percebeu. Ó, eita, ele vai... Será que ele vai me amaldiçoar? Será que ele vai me recriminar? Enfrenta os seus temores. Enfrenta os teus medos. Enfrenta as tuas multidões. Enfrenta, mulher. Enfrenta, homem. A sua vida tem que ter resultados. A mulher estava 12 anos enferma. Quantas pessoas estão rodando em círculo, maldições, praga, até praga de pai, praga de mãe, praga de pastor. Tem pastor que joga praga nas pessoas também. E aquela pessoa fica ali, não sai do lugar. Macumba, feitiçaria, inveja. Aí acaba com tudo. Ah, só apanhar não. Jesus te dá uma espada bem grande e forte. E essa espada tem 2 gumes. É a espada da palavra de Deus. Você vai dizer, agora vamos pro cacete, vamos brigar em nome de Jesus. Sai, Satanás. Corta a cabeça do diabo, corta a cabeça do demônio, arranca a macumba. Você tem que ser feliz, minha filha. Ou você se acomoda no fracasso, ou você parte para lutar. Eu aconselho você partir para lutar. Lutar pelo esposo, lutar pela mulher, lutar pelo marido, lutar por um bom trabalho, lutar para ser feliz. Não permitir que ninguém te roube, nem você mesmo. Então, né, Jesus ficou olhando ao redor, no versículo 33, então a mulher, atemorizada, ela teve medo. E trêmula, ela teve tanto medo que tremia. Né? Então ela, vendo o poder que nela havia operado, então ela viu que a coisa foi muito forte. Veio, prostou-se diante dele
e declarou toda a verdade. Ela se prostrou e disse: foi eu, Senhor. Eu sou aquela mulher que há 12 anos tinha um fluxo de sangue, via menstruada. E foi eu que vim e toquei no Senhor. Olha só. E Jesus disse-lhe Jesus: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste mal. Que palavra maravilhosa! A tua fé te salvou. O diabo não quer que você tenha fé, porque a fé que você tem pode derrotá-lo. E ele não quer que você tenha a arma que derrota ele. Não é uma fé tola, ou um emocionalismo. Estou sentindo, meu Deus. Não, mas é uma certeza, uma convicção, uma força tremenda que sai de dentro de você, acreditando no Pai das Luzes, que Ele pode fazer na sua vida, e que você não depende de homem, nem de mulher, você não depende de situações. O seu Deus é maior do que todas essas coisas. O seu Deus é maior do que todas essas coisas. Parar com fanatismo. Eu assisti uma música de Roberto Carlos. Eu estou doente porque eu assisti uma música de Roberto Carlos. Eu assisti uma música de Fábio Júnior. Deus está me lascando porque eu assisti. Não, isso é religiosidade, minha filha. O seu relacionamento com Deus tem que ser de pai e filho. E o pai que nós temos não é ignorante, burro. Ele é inteligente, ele sabe que você é uma pessoa que precisa casar, que precisa amar, precisa ser amada, tem maldições, são legalizações que houveram no passado. E essas legalizações vão cair por terra em nome do Senhor Jesus. Porque Deus é maior. Deus é maior. Diga comigo, Deus é maior. Pela tua fé. Eu vou deixar essa mensagem para a sua semana. Pela tua fé. Pastor, eu perdi a fé. Por que eu perdi a fé? Porque o pastor fulano caiu. Sim, pastor, eu perdi a fé. Por que você perdeu a fé? Porque eu perdi o emprego. Se perdeu o emprego, Deus dá outro melhor. Se o pastor caiu, ele tem direito de cair, não tem? Então deixa ele cair, vá atrás de outro pastor. Pastor, você não pode condicionar a sua fé a situações humanas. Não choveu, eu perdi a fé. Choveu demais, eu perdi a fé. Não. Você tem que enfrentar as multidões, as situações, através do poder da sua fé. Durante esta semana, enfrente através do poder da fé. Fale com o poder da fé. Ajeite o seu amor pelo poder da fé. Busque o que você quer. Como eu falei, vou repetir, porque muitas vezes se torna algo extremamente destrutivo. Eu tenho fé. Não me mexo. Não mexo nem o dedo. Nem o dedo eu mexo. Não. Nem olho. Não. Isso não é fé. Você sonha em ser um grande músico? Então vá lá. Mas pastor, não tem dinheiro para comprar um instrumento novo. Compre usado. Peça emprestado. Tem fé? Então esta fé tem que produzir resultados na sua vida. E vai produzir em nome de Jesus. Amém? Então paz e luz para você. E vamos agora para o jejum semanal e para os pedidos das pessoas. Eu gostaria muito mesmo que você, do outro lado aí, orasse junto comigo e pedisse ao Deus Todo-Poderoso para que, em nome do Senhor Jesus, todo o mal da vida dessas pessoas